Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Sai levantamento da maioria dos plantéis de animais do IBGE. São Paulo foi responsável por mais de 21% do efetivo de galinhas no Brasil. Mais uma semana de valorizações para a carne bovina no mercado atacadista. A pecuária de corte dá lucro? Vamos falar também sobre inovações no agronegócio e também sobre capital humano. O Agora Agro já está no ar. O IBGE divulgou agora na última semana a pesquisa da pecuária municipal. Conforme o levantamento de todos os plantéis de animais de produção, eles mostraram que cresceram, com exceção do rebanho bovino. O rebanho avícola brasileiro cresceu quase 3% no ano passado e já são 1 bilhão e 500 milhões de cabeças. A região sul, com destaque na criação de frangos para o abate, permaneceu responsável por quase metade do total brasileiro, quase 47%. Apenas o Paraná respondeu por 26,2%. A situação inverte, contudo, quando se trata de galinhas. A primeira região do ranking foi a Sudeste, com 38,9% do total de cabeças do país. Foi estimado um total de 246 milhões de galinhas para o ano de 2018, um aumento de 2,5% em relação a 2017. E o estado de São Paulo foi o responsável por quase 22% do efetivo de galinhas do Brasil. Para o ranking de galináceos, vieram em seguida os municípios de Cascavel, no Paraná, Bastos, em São Paulo, Rio Verde, no estado de Goiás, e Uberlândia, em Minas Gerais. O ranking de municípios para galinhas e completado por Bastos, em São Paulo, Primavera do Leste, Mato Grosso, São Bento do Una, no Pernambuco, e Itanhandu, em Minas Gerais. Os dados do IBGE sobre a avicultura também mostram que a produção nacional de ovos de galinha foi de 4,4 bilhões de dúzias no ano passado, um valor 5,4% superior ao obtido em 2017 e o maior na série da pesquisa, que gerou um rendimento de 140 bilhões de reais. Mais uma semana de valorizações para a carne bovina no mercado atacadista. Na média de todos os cortes pesquisados pela Scott Consultoria, a alta foi de 0,2% na comparação semanal. A aproximação da virada do mês fez com que os varejistas procurassem abastecer os seus estoques com mais afinco nesta semana. Outro fator que vem influenciando o preço da carne bovina é a valorização da arroba do boi gordo ao longo do mês de setembro, o que fez os frigoríficos testarem valores maiores de venda. Em São Paulo, por exemplo, a alta foi de 2,5% desde o início do mês. O reflexo disso foi sentido por este elo da cadeia e a valorização de 0,6% para a carne bovina no mesmo período. As exportações também continuam trazendo sustentação para os preços. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, os norte-americanos deverão colher quase 99 milhões de toneladas de soja na temporada 2019-2020, cuja colheita ganha força no mês de outubro. Esse volume é 20% menor em relação à safra passada, o equivalente a quase 25 milhões de toneladas a menos na temporada atual. Com a produção nos Estados Unidos diminuindo, mais que o incremento nas produções e demanda por importantes países, os estoques mundiais deverão diminuir em 2019 e 2020. O USDA estima quase 100 milhões de toneladas ao final de 2019-2020, frente a 112 milhões e 400 mil toneladas no final de 2018-2019. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para as principais regiões produtoras do país. A região norte, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Pará e em Rondônia,
Tempo nublado no Acre, Amapá e Roraima. Possíveis chuvas isoladas no Tocantins. Temperatura máxima 40 graus e a mínima 18 graus. Já na região Nordeste, nós vamos ter chuva isolada na Bahia, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas em Sergipe, Paraíba e Piauí. Demais áreas, tempo parcialmente nublado. Máxima 38 graus e a mínima 13 graus. Na região Centro-Oeste, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Demais áreas, tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima 41 graus e a mínima 16 graus. Região Sudeste, possibilidade de chuva em Minas Gerais e demais áreas, tempo parcialmente nublado a claro. Névoa seca à tarde em São Paulo e áreas de Minas Gerais. Máxima 39, mínima 9 graus. E na região sul, pancadas de chuva e trovoadas no Rio Grande do Sul. Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em Santa Catarina. No Paraná, céu parcialmente nublado a claro. Temperatura máxima 39 e a mínima 13 graus. E depois do intervalo, você vai ver que a pecuária de corte dá lucro. Vamos falar também sobre inovações no agronegócio e capital humano. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. A pecuária de corte dá lucro? Essa é uma pergunta cuja resposta é o óbvio. Para o pecuarista que tem planejamento, que conduz a atividade dentro do que o profissionalismo exige, esse está tendo lucro, sim. Mas quem não seguir certos critérios, como a maioria dos pecuaristas brasileiros, estes estão tendo prejuízos. Confira. Esses 100 reprodutores da raça Nelore, com idade entre 22 e 24 meses, irão a leilão dentro de alguns dias. Esses animais fizeram parte de uma seleção muito criteriosa desde o nascimento até os 18 meses. Todos foram selecionados a pasto até chegarem agora, prontos para entrarem em serviço a campo. Quem não passou na seleção foi para o abate, como esses animais com peso médio de 21 arrobas e 19 meses. Guilherme Pontieri, proprietário da Agropecuária Pontieri, com a ajuda dos seus auxiliares, trabalham na apartação dos animais que serão oferecidos em leilão, acompanhados por Leonardo Souza, especialista em melhoramento genético da Qualitas Melhoramento Genético. Como nós partimos de um rebanho fundação, nós não adquirimos rebanho de ninguém, nós crescemos e os números que nós alcançamos hoje são frutos de um trabalho feito de melhoramento genético em cima de uma vacada fundação que a gente tinha na década de 90. Então, qual que era o objetivo? Melhorar geneticamente o gado. Para quê? Para melhorar o resultado econômico da fazenda. Então, quando você avalia fenotipicamente os animais touros com os animais descarte, aqueles animais que vão para o frigorífico, que não receberam o SEIP, no visual parece ser a mesma coisa. Eu tive o prazer de vir aqui à fazenda e observar os animais que foram para descarte. Não dá para separar. Eu tenho quase 30 anos de experiência dentro do agro. Eu vou ser muito franco, eu escolheria um animal daquele. E um daqueles animais
que estavam ali naquele momento, esses animais eles foram para o abate. E é um critério de seleção que o Guilherme faz aqui, junto com o pessoal do Qualitas, que é coisa fora do comum. E agora o que a gente observa, esses animais que sobraram fizeram parte de um grupo aí de 170, 180 animais, né? Isso. 160 animais, nós certificamos 100 touros. Então, esse foi o objetivo de toda essa história de 23, essa caminhada de 23 anos. O objetivo era o quê? Aumentar a lucratividade dentro da fazenda. E o touro, ele veio como consequência nesse caminho. E o que quando a gente manda esses animais de descarte para o frigorífico, a gente vê que a seleção foi pautada dentro de conceitos corretos. E então, quando eu recebo visita aqui na fazenda, a gente conversa sempre de números. Eu preciso mostrar que eu sou eficiente e que a minha rentabilidade dentro dessa genética que eu trabalho é uma rentabilidade boa, e é isso que eu quero vender para o mercado. Animais com genética para poder agregar no cliente resultado econômico por hectare. E esse resultado que o Guilherme fala é que hoje ele é um dos 4 melhores do país, né, Guilherme? O Guilherme provavelmente dentro de muito pouco tempo está fadado aí pular para o 3º, 2º e talvez até o 1º lugar em nível nacional na condução da propriedade dele. Por isso que quando eu tive aqui na fazenda e observei os animais que iam para o abate, eu falei, não é possível, não dá para acreditar que o Guilherme está fazendo um negócio desse com animais de ponta. E na verdade, são realmente animais de ponta, mas só que dentro do critério de avaliação dele, aqueles animais não serviam. O que serve são esses que vão para leilão. Justo. E o que a gente frisa e tenta mostrar para o cliente, né? E dar tranquilidade para o cliente que ele está adquirindo um animal que ele está levando todo um trabalho de mais de 20 anos de seleção. Então tudo isso, ano após ano, eu não estou dizendo para você que eu utilizo uma estação de monta de 45 dias, tem 1 ano, 2 anos, não. Já tem 6 anos que a gente utiliza uma estação de monta dessa de 45 dias. Quem quiser ver tá aqui. E quem não estiver acreditando, que venha, a gente abre as portas da fazenda para visita e abre o nosso sistema de controle também para ver que as vacas são a primeira vaca que recebe o sêmen na estação de monta e a última tem um intervalo de 45 dias. Nós estamos aqui hoje, o nosso último benchmark, um faturamento maior do que a soja na pecuária. E quem quiser ver e saber como que a gente faz isso, faz uma visita para a gente, para entender um pouco melhor de como é que a gente caminhou durante esse período aí de mais de 20 anos, quais foram as estratégias que nós utilizamos para poder definir um sistema de produção que, dentro daquilo que a gente tem para otimizar os nossos fatores ambientais, a nossa estrutura, foi o que melhor encaixou e dentro de toda essa estrutura a gente consegue tirar aí quase R$1.000 por hectare ano, que foi o número levantado da última safra pela Integra Consultoria, em parceria com a Otimiza. Na verdade é a Otimiza em parceria com a Integra. Esse trabalho da Integra e da Otimiza foi fundamental para o crescimento, para atingir os resultados que a gente consegue atingir hoje. A gente continua com a consultoria deles. Então, assim, esse é o modelo produtivo da Agro Pontieri. Quem quiser conhecer, e também é aberto para poder receber visitas. E depois do intervalo, vamos falar sobre inovação no agronegócio e capital humano. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã.
E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com a doutora Cleonice Borges de Souza. A doutora Cleonice ela é professora do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito importante. Nós vamos falar sobre inovações no agronegócio e capital humano. Doutora Cleonice, é um prazer tê-la aqui no nosso programa para a gente bater um papo sobre um tema muito interessante, sobre capital humano, sobre inovações no agronegócio. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Toninho. Eu agradeço a oportunidade de trazer os dois temas muito interessantes. O que eu trago de mais relevante, ou pelo menos o que eu entendo um pouco mais relevante, é a questão do capital humano. Mas como falar desse capital humano frente a esse complexo de mudanças que nós vislumbramos? Muitas já em plena execução, algumas aqui no Brasil ainda de forma incipiente, e outras que ainda estão no âmbito do planejamento. Então, trabalhar com inovações tecnológicas no agronegócio, de um modo geral, para a sociedade, elenca aí uma infinidade de temas. Então, nós temos aí Big Data, uma enormidade de dados que são apropriados aí pelas redes sociais, gestores de bancos de dados trabalhando e oportunizando essas informações, e o agronegócio tem se oportunizado dessas informações também. Gerar negócios, entender a movimentação no campo, que vai desde análise climática, essas big data aí, entender a percepção do consumidor, o que o nosso consumidor quer que nós façamos, o que o agronegócio poderá entregar para esse consumidor. E todo santo dia, por incrível que pareça, doutora Cleonice, as exigências vão aumentando. E automaticamente, à medida que essas exigências aumentam, aumenta também vamos dizer assim, o poder em desenvolver novas ferramentas para poder atender esse público. E não adianta você que é produtor rural, independente do seu tamanho, pequeno, médio ou grande, todos nós estamos dentro do mesmo barco. E nós temos que produzir com qualidade. Infelizmente, as margens estão cada vez mais curtas e nós temos que nos rebolar para fazer bem feito e acompanhar essas exigências desse mercado que está aí escancarado. E o Brasil, você queira ou não, é a bola da vez do mercado mundial, né? Exatamente, Toninho. Nós temos um potencial gigantesco para produzir e entregar ao mercado nacional. Há uma população crescente, uma demanda cada vez maior por alimentos e alimentos de qualidade. Energia, fibra, não só para atender o mercado interno, mas atender demandas internacionais. Então, como você bem cita, o Brasil aí é a bola da vez. Aliado a esse momento de tamanha demanda, as inovações tecnológicas, elas vêm aí no bojo desse momento trazer perspectivas de melhorar a sustentabilidade. Então, como otimizar o uso dos recursos que nós temos? Como fazer a melhor gestão dentro das propriedades? Questões de solo, de manejo adequado de solo, de uso da água, a redução do uso de insumos, da quantidade de insumos utilizados para a produção de alimentos, são temas que vão estar sempre cada vez mais na corrente de discussão. Usar esse potencial de inovação tecnológica para fazer com que todo esse processo seja otimizado é o que nós precisamos. E para que isso aconteça, nós precisamos de um capital humano qualificado. É justamente o que eu ia falar agora. E, por incrível que pareça, no nosso programa, a gente tem falado muito essa parte, você que nos acompanha, tem observado que nós falamos muito em tecnologia, a gente fala muito em conhecimento, em adquirir conhecimento, porque só através do conhecimento a gente consegue desvendar aí uns certos problemas que até então poderiam ser mistérios e muito difíceis. Se nós não adquirirmos conhecimento, nós vamos ficar para trás. E isso, queira ou não, o mercado está empurrando a gente.
Nesse mote de discussão, Toninho, da amplitude de tecnologias, as mudanças e inovações, elas sempre aconteceram na história da humanidade. O diferencial que nós vislumbramos agora é a urgência, a emergência, a rapidez com que essas mudanças estão acontecendo. E muitos questionamentos vêm ao bojo dessas inovações. Nós vamos substituir o ser humano pela robótica, pela internet das coisas, pela inteligência artificial? Atividades que sejam de fácil manuseio, de uso contínuo, que não vão exigir e que já não exigem uma capacidade significativa de racionalidade, vão ser substituídas sim. Agora, o que nós precisamos ter muito claro é que a nossa inteligência emocional, a habilidade do ser humano de refletir, de analisar, de sentir o lado do que o outro ser humano pensa e deseja, isso só nós podemos fazer. É verdade, máquina não faz isso. E nós precisamos intensificar a formação desse capital humano que vai chegar ao mercado para poder atender as demandas aí do agronegócio, demandas da população, nesse viés da inteligência emocional. É esse o diferencial para o capital humano, para esse momento que já está acontecendo, mas que vai se intensificar de forma muito mais significativa a partir das inovações que estão postas aí para o agronegócio. Bom, doutora Cleonice, é um tema que dá para falar aí vários dias sobre essa situação de capital humano, essas inovações dentro do agronegócio. Você que é um produtor, às vezes, que tem um pouco mais de idade, aí na faixa dos seus 50, 60 anos, se você olhar pelo retrovisor, você vai ver quanta coisa que já mudou. Nós saímos de um frango que demorava aí 4, 5 meses para chegar em 3 quilos, hoje com 40, 42 dias nós temos esse frango. Sim. Talvez até com peso maior e com uma carne muito melhor. Então isso são avanços que, queira ou não, aceita ou não, eles virão. E já estão aí batendo a nossa porta. Hoje é possível você, através de um drone, detectar uma série de coisas dentro da sua propriedade, dentro da sua lavoura, dentro da sua fazenda. Então, eu sempre acreditei e acredito muito na pesquisa, eu acredito muito no conhecimento. E é justamente o que a senhora está falando. E a doutora Cleonice é uma pessoa especializada nessa área, que até eu gostaria que ela viesse mais vezes aqui para a gente discutir, estar falando e passando essas informações. Né? Seria interessante. A gente pode pensar em um conjunto de temas ligado a esse momento. De fato, é um tema muito complexo e que a gente precisa esmiuçá-lo um pouco mais para poder trazer como alerta ao produtor, ao nosso consumidor e aos profissionais que estão inseridos e que estão chegando aí para poder atuar nesse mercado. A inteligência emocional, essa capacidade de liderar, essa capacidade de prospectar, de analisar, de entender o que o consumidor quer, nas suas pequenas minúcias, só nós, seres humanos, seremos capazes de fazer. Agora, se enquanto profissionais a gente não vislumbra que é essa a demanda principal, se ficarmos atentos apenas às inovações pelas inovações, dificilmente nós alcançaremos o sucesso que nós pretendemos nas nossas atividades. Uma coisa depende da outra e uma precisa da outra. Doutora Cleonice, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi excelente, muito boa e, como eu disse, eu espero a senhora mais vezes aqui, ok? Agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de trazer um princípio aí de discussão a respeito desse tema e outras oportunidades nós voltaremos sim para poder dar sequência a esse tema tão relevante também. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso, tão poucos se dediquem a ele. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.